Nós, então, selecionamos aqui alguns assuntos, já que fé e doutrina espírita são dois temas que se misturam na essência, né? Esse textinho que a gente leu ali do Evangelho caracteriza muito bem isso daí, é a base, né? A trindade que ele chama, a fé como mãe de todas as virtudes, das virtudes que levam ao Pai, e a gente precisa estar sempre entendendo que é uma trindade inseparável, né? Fé, esperança e caridade. Sem caridade não há, sem esperança não há, e sem fé não há nenhuma dessas aí. Muito bem. Então, eu queria começar dando uma pensada junto com vocês a respeito de fé em quê? Fé em Deus. E para nós espíritas, o que é Deus? Né? Para a gente poder se posicionar, temos que nos lembrar que a lição número 1 do Livro dos Espíritos diz claramente que Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Ou seja, tudo que tiver por aqui que não for obra do homem, autorizada, permitida por Deus, é obra de Deus. Então, ele é a causa primária. Sempre que um amigo me pergunta, mas você é espírita? Porque eu tive uma origem católica. Você é espírita? Sou seguidor da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. A gente procura sempre aproveitar essas oportunidades que alguém demonstra interesse em conhecer e já passa basicamente. E, principalmente, esses 4 lados, esses 4 bases, né, da doutrina espírita, a gente sempre procura destacar. Existência de Deus. Você que me pergunta, você acredita em Deus? Porque ele é a causa primária de tudo. Então, se não tiver Deus nessa história, vai ficar realmente difícil de seguir adiante. Então, muita gente fala, né? Graças a Deus, eu não acredito em Deus. Bom, já está falando que acredita. Segundo, a imortalidade da alma, né? Ela vive após a morte do corpo. A terceira é a evolução do espírito até atingir a perfeição através de várias reencarnações. Então, acreditar em reencarnações é uma posição inteligente, porque se a gente busca evolução e o caminho passa por encarnações, a gente também entender que aqui nós estamos com um propósito de aprender, de evoluir. E, finalmente, a comunicação dos espíritos desencarnados conosco, encarnados. Então, se a gente consegue passar esse básico, desses 4 pontos da doutrina, sempre que a gente for questionado, você é espírita, por quê? O que te leva a crer? Enfim, eu acho que fica mais fácil, inclusive de quem está te perguntando fazer outras perguntas, porque isso daí vai, dentro desse nosso contexto hoje, nos levar a entender a fé, né? E eu ainda complemento dizendo, olha, é claro que ao me tornar espírita, eu entendi que teria a necessidade de me modificar moralmente, de me tornar um homem de bem. E aí, muitas das vezes, vem, mas o que é esse ser um homem de bem para vocês espíritas? Né? E a gente tem que ter com muita clareza para poder falar. Olha, lá no nosso Evangelho, a nossa versão do Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, diz que o verdadeiro espírita é reconhecido não pela evolução que ele tem, mas pelo esforço que ele faz para a sua transformação moral, para poder domar as suas más tendências. E aí uma discussão importante é, você aí que está me perguntando, você percebe suas más tendências? Porque toda vez que a gente para se observar, a gente vai perceber as nossas más tendências, porque todos nós as temos. Senão, não estaríamos aqui precisando evoluir, precisando
ir adiante. Mas a questão-chave é: e o que é Deus? O que faz essa figura ser a nossa linha de condução? Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Desde lá da evangelização, criancinhas de 2, 3 anos crescem ouvindo essa afirmativa. Tem até uma musiquinha que fala isso daí e que elas cantam, aprendem a cantar desde a tenra idade. Me lembro dos nossos meninos com 2, 3 anos e já falando que Deus é o Criador, causa primária de tudo, nosso Pai de eterno amor. Acho essa música, além de linda, acho essa música extremamente útil para a nossa doutrina. Todo mundo deve conhecer, né? Acima de todas as inteligências que existem no universo, ou seja, existem mais inteligências do que a gente tem aqui no planeta Terra, mas está a inteligência divina, a inteligência de Deus. E ele criou tudo que existe, e criou o mundo material, ele criou os espíritos que estão aqui encarnados, junto conosco, ladeando aqui, mas também criou os nossos irmãos que nesse momento não estão encarnados. Vários documentos dão conta de a proporcionalidade entre encarnados e desencarnados. A gente escuta várias informações, sem ter condição de ter uma garantia de que, na verdade, a proporção é de 9 para 1, ou seja, para cada um encarnado tem 9 esperando na fila. Mas, enfim, a gente sabe que tem muita gente esperando para fazer o que nós já estamos fazendo aqui, que é seguir adiante dentro da nossa evolução. Então, precisamos fazer isso com muito cuidado, com muita cautela, né? Eu costumo também mostrar o seguinte, olha, tem uma fala de Voltaire, notável pensador francês, sobre a existência do mundo e do Criador. Ele diz assim: o universo me espanta. Não posso imaginar que esse relógio exista e que não exista um relojoeiro. E Voltaire, na época que falou isso, era o relógio a corda, era o relógio com engrenagem, não era o relógio que a gente está acostumado hoje. Aliás, relógio já é um produto que está meio que em desuso. Tá? De fato, esse grande relógio está aliado ao grande relojoeiro, Deus, o arquiteto do universo. Feita essa introdução, então eu gostaria de entrar no segundo item da palestra, que é o Espiritismo e a fé. Como é que é vista a fé dentro da nossa doutrina? O que é fé dentro do Espiritismo, para o Espiritismo? Segundo o Espiritismo, fé tem um nome próprio, que é fé raciocinada. Petulância nossa é dizer que só a nossa fé que é raciocinada, que a das outras religiões não é raciocinada? Não, nós estamos dizendo que a nossa é. Um sentimento no espírito que acredita que tudo irá melhorar. Ou seja, nós estamos num processo evolutivo. Mas não é apenas um achismo, é uma comprovação da ciência. A gente, lendo a doutrina, a gente percebe claramente que algumas informações foram colocadas, mas nem todas puderam ser colocadas lá na época de Kardec. Evidentemente que Jesus, quando esteve aqui, também teve a mesma postura, porém teve muito mais dificuldade, porque nós, encarnados naquela época, Jesus, realmente nossa formação, nossa evolução era muito menor do que quando Kardec esteve aqui, pouco mais de 1,5 século atrás. Além disso, o Evangelho, segundo o Espiritismo, eles dão várias explicações para a gente e nos fazem acreditar que nós devemos ter fé e sem precisar abandonar a razão. Não é uma fé, não é uma crença dogmática, não é
porque eu ouvi dizer, porque o pastor falou, porque o padre disse. Não, nós não precisamos abandonar a razão. Mais adiante eu vou lembrar aquela frase que diz que a fé precisa encarar de frente, em qualquer momento da história, a razão. Ou seja, essa fé não pode ser uma fé deslocada. E ele diz o seguinte: a verdadeira fé é sempre calma. Aquele apavoramento, não, é sempre calma, segura, confere a paciência que a gente precisa exercer, precisa aprender, muitas vezes a gente está em fase de aprendizado, a saber esperar, porque está apoiada na inteligência, na compreensão das coisas. Tem certeza de que tudo vai chegar no final do processo e vai atender às nossas necessidades. Uma coisa é o nosso pedido, de acordo com o que a gente acha que deve ter. Outra coisa é a nossa necessidade. Mas essa não é uma vertente que a gente vai abordar hoje. Teremos outras oportunidades. A calma na luta sempre é um sinal de força, de confiança. Enquanto, por outro lado, a violência, pelo contrário, é uma prova de fraqueza. Ou seja, eu entro brigando, eu entro gritando, porque eu não tenho argumento, porque eu tenho dúvida a respeito de a minha forma de pensar, se é correta ou se não é. E, principalmente, a gente vê isso em muitas situações, quando eu não tenho confiança em mim mesmo, né? Diz o Evangelho. Aliás, Divaldo definiu fé, pessoas devem ser lógica, devem ter base raciocinada dentro desse conceito de fé. E ele diz: a fé desempenhada no Espiritismo tem um papel fundamental. Enfim, é uma doutrina que não tem superstição, não tem ritual, não tem sacerdócio, não tem. Então, nós temos que entender que cada um de nós exerce uma função importante, mas cada um de nós tem o mesmo nível, tem a mesma, não tem hierarquia dentro do nosso processo, dentro da doutrina espírita. Afinal, a crença em Deus é um culto externo da religião da criatura com o Criador. Esses cultos externos, várias religiões têm, mas essa trindade inseparável de fé, esperança e caridade é que fazem realmente que milagres são obras de fé, considerando a fé a mãe de todas as virtudes. Hoje, por exemplo, nós conseguimos deixar de ser superficiais e orgulhosos. Essa grande chaga do povo brasileiro. Aquela história de culto a Mamon, Deus da riqueza. Não dá para a gente fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Essa mesma dor pela qual passamos, que devolverá dignidade ao povo brasileiro, é a dor de quem crê. Aliás, essa história de crença, muita gente tem dúvida, muita gente discute. A pergunta é assim: você acredita, você crê, ou você tem fé? Tem diferença? Então, eu ouvindo uma palestra, que eu já não me lembro mais nem quem foi essa palestra, que eu ouvi algumas para a gente poder estar conversando aqui hoje, ele fala o seguinte: olha, quando você tem fé e a fé é forte, dá até para fazer degustação de espinho. Eu falei, degustação de espinho? Mas ele explicou. É espetar de leve. Pensa, pisar de leve no espinho e falar assim, opa, esse dói. Esse daqui, esse dói menos. Por quê? Eu tenho fé que eu preciso pisar no espinho. Por quê? A história da bendita dor. Por quê? Porque eu sei que isso faz parte da minha evolução. Mas eu sei que, ao meu lado, tem uma multidão de espíritos,
não para pedir que eu não tenha dor. Porque se o espinho está ali e eu estou caminhando para ele, é porque eles serão importantes e eu preciso dessa espetada para evoluir. Mas esses nossos irmãos, essa multidão de espíritos, de espíritos, na verdade, está ali para nos ajudar, está ali para nos encorajar a ter força para suportar a dor com fé. Opa, animou. Aí vamos dar uma discussão séria, que é a história dos males decorrentes do presente e os males decorrentes do passado. Né? Aí um exemplo que eu acho brilhante é o exemplo daquele senador romano, Públio Lentulus, que está lá no livro há 2000 anos, que, segundo a gente tem informação, foi uma das encarnações de Emmanuel, autor do livro e mentor de Chico Xavier, nosso querido Chico. Ele, imagina, vamos posicionar, ele, o cara mais rico daquela região, maior patrimônio material daquela região, era a pessoa de maior poder, porque recebeu do Senado romano, recebeu diretamente do rei de Roma todos os poderes. Então, ele podia tudo, não só em termos de receber mandato, mas ele podia tudo também, porque ele podia comprar, ele podia fazer, porque ele tinha o maior patrimônio lá da época. Nesse momento, pensa que a esposa dele já tinha ouvido falar de Jesus, já tinha participado de alguns dos cultos de Jesus, já tinha comentado com ele, porém, ele, por uma questão de postura dogmática, ele não podia acreditar naquilo que Jesus falava. Então, ele era contra Jesus. A partir do momento que ela começa a levar as informações para ele e ele começa a perceber, porque ele era um homem preparado e inteligente, ele, na verdade, ele percebeu e ele, por exemplo, influenciou para que o resultado daquela análise de Pôncio Pilatos, aquela história do lavar as mãos, fosse mais suave. Muito bem. Então, imagina, esse cara, detentor de poder, detentor de dinheiro, ele olha em casa e a sua querida filha cai doente. Depois, dentro do livro, a gente vai saber que a doença era a lepra. Possivelmente em função dela acompanhando a mãe, visitando os leprosos, levando um pouco mais de alento para eles e tal, ou seja, bem dentro da cultura cristã. Ela cai na lepra e nada, todo o dinheiro, todo o poder, tudo ele tentou fazer com que curasse a filha e não resolveu. Então ele resolve se despojar de toda aquela postura e vai em procura de Jesus. A gente precisa imaginar esse super poderoso ir lá tratar com um camarada que andava descalço, que não tinha nada de ouro na roupa. Então, como é que esse camarada vai se submeter a pedir a interferência desse muito abaixo dele, na avaliação de Públio Lentulus, pedir ajuda para a filha, porque ele não tinha mais alternativa. Então, essa é a situação, esse é o momento. Ou seja, aquilo ali estava decorrente de quê? De males que ele tinha feito no passado, de males que ele tinha feito, que ele tinha provocado no presente, provavelmente é uma soma das duas coisas, né? Mas é exatamente isso que faz com que a gente pare para pensar. Diz o livro que Jesus olhou para ele e falou assim: o que você veio me perguntar? O que você está procurando? O que você deseja de mim? O que buscas? Né? E ele explicou o problema da filha e tudo mais e tal.
A regra que a gente precisa adotar, tomando esse exemplo como pano de fundo, é sempre que nós nos virmos diante do Cristo ou de uma situação semelhante, é para que a gente consiga entender que temos que adquirir de uma vez só, tá, a lição sublime da fé. Mas nós temos que trilhar pela lição da humildade. Ele, Cristo, vem nos dizendo isso há muito tempo, há muito tempo. Outro exemplo também, lá da época do Cristo, que eu queria trazer aqui para a gente posicionar, mais para frente, se a gente estiver mais apertado, eu vou cortar os exemplos, mas eu acho que esses exemplos da época de Cristo são, assim, importantes, né? Imagina um cidadão que vai procurar Cristo e diz para ele o seguinte: olha, eu já fiz de tudo, eu já procurei inclusive os seus discípulos tentando a cura para o meu filho, que é lunático. Se a gente for parar para observar o que é lunático, é aquele que fica olhando a lua no telescópio. Não, é aquele cara que sofre as influências da lua. Do mesmo jeito que na agricultura você planta na lua nova, você colhe na lua minguante, faz etc e tal, pensa numa pessoa que tem problemas espirituais, praticamente um louco, e que sofre as influências da lua. Esse pai vai procurar Cristo e fala para ele: olha, eu procurei os seus seguidores e eles não puderam curá-lo. Jesus, então, dentro daquela postura moral dele, ele determina que tragam a criança e o curou. Qual era o problema? Um espírito obsessor, hoje na nossa linguagem, que o incomodava. Curou, determinou que o espírito obsessor parasse com aquele processo obsessivo e a criança ficou livre, deixou de ser lunático. Isso é fé da parte do pai? É fé da parte da criança? Isso é fé. Outra situação, aquele espinha, da figueira seca. Ou seja, a gente entende qual é a qualidade da árvore pelos frutos que dá. A gente entende qual é a qualidade do espírita, nós, pelaquilo que faz de bem. Estava eu, antes da gente começar aqui, trocando aqui uma ideia com Lúcia, sabendo o que vocês estavam fazendo lá no Leon Denis, de presencial e tal. Então, é isso, ou seja, não adianta uma fé raciocinada, mas sem ação. Nós precisamos fazer ação, precisamos agir, precisamos atender àqueles que estão próximos de nós. Seguindo, qual foi a conclusão de Jesus nessa história? Porque o pai da criança falou: meu Deus, o que aconteceu? O senhor fez essa cura tão rápido? Ele diz o quê? Ele diz aquela história que todo mundo conhece do grão de mostarda. Ele disse: olha, isso que aconteceu com os meus discípulos é o que acontece com você e com todos aqueles que não acreditam no seu potencial de fé. Porque se você tiver um grão do tamanho de um... Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, olhando no Google, existe realmente a mostarda preta, que é um grão do tamanho da cabeça de um alfinete. E a outra mostarda, porque eu já vi mostarda, grão de mostarda não é tão pequeno, mas essa mostarda preta, que era a mostarda que tinha muito lá naquela região deles, é realmente mínimo o grão. E depois de plantado, ele dá uma planta que é a maior, uma das maiores das ervas. Ou seja, agora para pensar. Sai de um grãozinho desse tamanho e evolui para uma árvore de 2 metros de altura, a árvore da mostarda preta. É isso que Jesus está mostrando para a gente. Tenha fé, acredita. Agora a pergunta é: e o que é essa história de grão de mostarda que ele disse que se você determinar com fé,
montanha, saia daqui, vá para lá, ela irá, ela vai te atender. Na prática, o que quer dizer isso? Ou seja, não adianta a gente ficar só olhando o sentido figurado das parábolas e das histórias que Jesus tinha que usar para poder mostrar para quem estava lá, provavelmente muitos de nós. As montanhas que nós podemos mover, o que? Aquele morro que está lá, é o Pão de Açúcar, que eu estou olhando aqui do Rio? Não, são as dificuldades. É o nosso interesse material, é o nosso egoísmo, é a nossa cegueira do fanatismo, as nossas paixões orgulhosas. Essas são as montanhas que a nossa fé tem condição de barrar do caminho de quem trabalha pelo progresso da humanidade, ou seja, nós. Fé vacilante provoca incerteza, hesitação, de que se aproveitam os adversários, tanto os encarnados quanto os desencarnados, a gente sabe que tem influência dos dois lados, e eles não procuram os meios para poder vencer. Ou seja, não creem na possibilidade da vitória. E essa fé vacilante, nós temos que determinar que não deve fazer parte do nosso dia a dia. O que deve sim é a fé robusta, é essa que dá a perseverança, a energia, que nos faz chegar os recursos, que nos permite vencer os obstáculos, porque se nós estamos aqui é porque vamos enfrentar obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. Ou seja, nós precisamos pensar dentro dessa ótica. Vi uma entrevista de um médico, Marcelo Saad, e ele disse, olha, há uma grande diferença da fé, que é daquela da boca para fora, e a fé do coração. Espiritualidade é diferente de religiosidade. Olha, isso daí é um negócio denso, mas é muito importante para a gente trazer aqui e para a gente parar para pensar lá. E ele disse, religiosidade, existem duas. Uma que é a intrínseca, aquela que está dentro de nós, é aquela que traz bem-estar, é aquela que traz segurança que a religião traz para a pessoa. E a religiosidade extrínseca são os rituais, são as comunidades. Na prática, no campo da saúde, ele diz que é possível hoje, é possível medir como essa espiritualidade auxilia no relacionamento entre pacientes e médicos. Aí eu queria trazer aqui para vocês, que eu não sei se todo mundo está acompanhando, mas existem nas faculdades de medicina aí do Espírito Santo, existem já matérias, cadeiras, né, antigamente era chamada assim, que associam espiritualidade e saúde. Então, tem um sobrinho nosso que está fazendo na NSCAM, tem o grupo, enfim, já é uma realidade dentro do Espírito Santo. Não estou falando mais de Oxford, não estou falando no Espírito Santo, no nosso quintal. E ele diz que há décadas vem sendo desenvolvidos estudos clínicos sobre isso. Inicialmente, era quanto o paciente que frequenta cultos religiosos e faz prece, ele chama muita atenção da prece, ou seja, quanto a espiritualidade auxilia uma pessoa que frequenta a religião. Isso no começo, décadas atrás. Mais recentemente, foram desenvolvidos recursos técnicos, equipamentos, para medir o quanto que essa pessoa experimenta de bem-estar interior com essa religiosidade intrínseca. E o bem-estar, ele dá vetores, ele dá indicadores. Ele diz, bem-estar de saúde física. Como é que eu meço? Pressão arterial, parâmetros cardíacos, hein? Oi? Alguém falou, mas eu não estou entendendo. Quem está de microfone aberto? Beleza. Então, pressão arterial, parâmetros cardíacos, ou seja, é medido isso detalhadamente. Na saúde mental, nós estamos vivendo hoje um problema seríssimo. Quantas pessoas mergulhando em problemas de questões mentais, de depressão, inclusive associando aí a Covid. Bem-estar de saúde física são várias informações, mas veja só, aumento de longevidade. Isso a religiosidade pode contribuir.
a redução de demandas por serviços médicos, ou seja, a pessoa começa a demandar menos serviços médicos. Saúde mental, problemas como depressão, ansiedade, redução do prazo de recuperação dessas enfermidades, aquela história de que o analista ficava anos para poder dar alta para o paciente. Enfim, hoje você tem, através da religiosidade, você tem várias possibilidades que vão nos ajudar a melhorar a qualidade de vida de um modo geral. Aproximando a ciência da espiritualidade, então, os benefícios da fé na saúde são tão muito ligados às dificuldades que o paciente tem em abordar esse assunto com o médico. Imagina o médico, o paciente olha para ele e fala assim, esse médico é católico e o paciente é evangélico. Ele vai levar assuntos da igreja evangélica para o médico que é católico, isso é um inibidor de fazer com que esses benefícios da religiosidade venham a atuar no campo da saúde. Mas isso está mudando, né? O termo do enfrentamento religioso e espiritual é usado quando o paciente usa suas crenças, suas ferramentas de fé e os recursos da religião para poder lhe propiciar, aceitar melhor a doença. Isso vale para muitas coisas. Isso vale, por exemplo, para quem tem o hábito de fumar. Enquanto ele não se convencer que isso não vai ser bom para ele não vai fazer todo o esforço necessário para poder parar de fumar. 2, fazer com que o enfrentamento da doença tenha um significado importante para a sua vida. Se você não tiver essa visão, você não vai usar toda a sua energia possível. Há ainda um hiato entre o paciente e o profissional da saúde. O paciente acha que não deve abordar sua religiosidade com o médico, e ele, uma vez que é um representante da ciência, e isso daí pode cair na área de dogma, e o médico, por não ter tido essa formação na faculdade, também tem sérias dificuldades. Está sendo minimizado porque agora estão inserindo na faculdade isso daí. Importante que essa distância diminua, esse ato diminua, sempre que for importante o enfrentamento de doença. Por exemplo, em casos de câncer, quando o camarada não tem outro jeito, e hoje com as complicações da Covid. Temos que estar muito atentos, porque essas interpretações religiosas equivocadas colocam sensações de raiva, de mago com Deus. Muita gente se diz com raiva. Por que tirou meu marido, minha mulher, meu filho? E aí Deus é que é o culpado, e não esse conjunto de coisas que a nossa doutrina mostra. Nesses casos, a medicina deve melhorar a qualidade de vida do paciente. Pelo menos, eu gostei muito disso, pelo menos adicionando vida aos anos do paciente, já que não pode adicionar anos à vida desse paciente. Quando a cura não é possível, pelo menos buscar o alívio do sofrimento. E muitas das vezes o orientador religioso não tem essa formação e tem essas dificuldades. Estamos no finalmente aqui. Estou falando e olhando para o relógio. Tenta enxergar o seguinte: a fé é você com você mesmo. Você com você mesmo. Eu comigo mesmo. Cada um consigo próprio. O que significa dizer? Ter uma fé robustecida, fortalecida, é um trabalho que depende exclusivamente de cada um de nós. A religião é você, somos nós, com os outros, com o grupo ao qual nós pertencemos. Agora, desculpa. Agora, a espiritualidade é você com Deus. Espiritualidade você vai conseguir desenvolver, sim,
em função do seu esforço pessoal, porém, colocando Deus na sua vida. Não tem jeito. A gente precisa sempre lembrar que nenhum mal é para sempre. Jesus disse isso para a gente. Está lá no nosso Evangelho. E a gente precisa entender o seguinte: o hoje é obra tua, é obra de cada um de nós. Então, cuide de resolver as coisas do seu hoje. A palestra que eu fiz outro dia aí falava exatamente de deixar aos mortos o direito ou a atividade de enterrar seus mortos, ou seja, deixar aquele que não está vivo, que não está ligado nas atividades do hoje, as atividades que estão ligadas ao passado. Por quê? Porque o passado já foi. E o futuro? O futuro você pode desenhar, delinear, mas, na prática, o amanhã é de Deus. O amanhã pertence a Ele. A gente fala sempre uma frase que eu gosto muito também, que é assim: a colheita é obrigatória. Você tem que colher o que você plantou. Você escolhe o que você quer plantar. Agora, a gente vê dentro da doutrina muitas situações onde, na verdade, você planta semente de feijão, vai colher feijão, mas vai colher um feijão mais assim, mais assado, melhor, pior, maior, menor, em função de circunstâncias que não estão ao alcance da sua mão. É igual a história do Públio Lentulus, que estava buscando solução para a saúde da filha dele. Por quê? Porque o amanhã é de Deus. Você pode cuidar do hoje. Temos que ter coragem para aguardar o tempo de Deus. Isto é ter fé no Pai. Pai que não é só meu pai, é pai meu e é pai de todo mundo. Então não adianta, por exemplo, eu pedir alguma coisa de ruim para o meu irmão, já que todos nós somos irmãos. Por quê? Ele é tão pai meu quanto ele é pai de todo mundo. Então ele não vai fazer alguma coisa de ruim para o outro porque eu estou querendo que faça. Eu tenho que entender que o tempo é dele, tempo de Deus. Peça o que está precisando e aguarda, mas aguarda de olhos abertos, aguarda atento. Por quê? Porque ele vai dar a resposta, ele te dará a indicação, seja de um jeito ou de outro. Isso é Emmanuel que nos fala. Ele vai nos dar essa informação através de alguém ou através de alguma coisa. Uma vez, numa palestra com, também não me lembro mais com quem, ele dizia o seguinte: olha, eu estava tentando achar uma resposta para um problema que eu estava e tal, e praticamente eu estava numa DR com Deus, com Jesus. Olha, um cara espírita, um baluarte do espiritismo, numa DR com Deus e já estava 3 dias sem falar com ele. Eu não sei se isso é piada ou se isso é verdadeiro. Mas, enfim, ele contou essa história numa palestra. O que aconteceu? Ele estava saindo de um lugar e indo para o outro, na frente dele, no engarrafamento, parou ele atrás de um carro que estava lá. Jesus te ama. E ele diz ele que ficou 20 minutos atrás daquele carro e lendo: Jesus te ama, Jesus te ama. Era o recado, por isso que ele diz, por alguém ou por alguma coisa. Recado de Emmanuel para a gente. Temos que orar. Aí vem a seguinte pergunta: mas Deus não sabe das nossas necessidades? Deus não sabe tudo que a gente precisa? Por que nós precisamos orar e pedir as coisas para Ele? Para pensar que a oração que Jesus nos ensinou, Pai nosso que está no céu, é um grande pedido. E a pergunta é: para que nós precisamos pedir tanto para Deus se Ele já sabe quais são as nossas necessidades? Resposta: nós temos que orar para nós educarmos a nossa forma de pedir. Nós temos que orar para educarmos os nossos desejos.
o que nós precisamos de verdade. Nós precisamos um patrimônio muito grande ou nós precisamos de alguma coisa que seja o necessário para que a gente consiga evoluir. Então, às vezes a gente pede para ter o 5º carro e, na verdade, talvez estivesse precisando de uma bicicleta para melhorar o condicionamento físico e não ter o problema físico, fisiológico, não ter a doença que está a caminho. Né? Nós não somos autossuficientes em nada. Nós somos dependentes de várias situações, em várias situações e de vários dos nossos irmãos e principalmente do Pai. A linguagem de Deus para conosco é muito baseado em sentimentos e intuições. Nós precisamos abrir o nosso campo de pouso, porque as ideias vêm, porque as intuições vêm. E a intuição de Deus é mais ou menos assim: vai, faça, siga em frente, ou não vá, por enquanto fica. Ou seja, são determinações que, se nós não tivermos atentos, essa ordem, essa intuição passa e a gente não absorve. E isto é agir com fé. Com fé de que você fez a sua prece, fez o seu pedido, você será atendido. Como? Da maneira que for melhor para você. Porém, quem vai definir isso é o Pai. Ele te dá as respostas, como que entregasse uma peça de um quebra-cabeça. Cabe a você, cabe a cada um de nós montar esse tal quebra-cabeça. Para fechar, eu gostaria de deixar aqui o seguinte raciocínio. Fé inabalável só o é aquela que pode encarar, disse isso mais cedo, aquela que pode encarar a razão em todas as suas épocas da humanidade de frente. A gente tem que entender que ocorrem evoluções em vários sentidos, em várias áreas do conhecimento, e em cada uma dessas áreas, a fé inabalável é aquela que a gente consegue enxergar raciocinando isso daí. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Quem a possui confia mais em Deus do que em si próprio. Isso daí é uma puxada de orelha na gente, hein? Ou seja, quem não tem essa fé sincera e calma, confiando mais em você do que em Deus, está na contramão. Fé é mais que acreditar, é confiar. Pensa no piloto do avião, que ele segue o script do plano de voo, checa isso, verifica aquilo e tem certeza, ele confia que fazendo aquilo assim, 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 ele vai preparar a aeronave, puxar o manche, ligar a turbina, decolar. Mas ele confia que fazendo tudo isso, ele vai também chegar lá no destino e vai conseguir aterrissar e com todos vivos. Isso é confiar. Seguir o protocolo e confiar. A fé do Evangelho exige de cada um de nós algumas coisas. Exemplo, uma relação íntima anterior com Deus. Ninguém confia no estranho. Alguém aqui confia no estranho? Não. Então você tem que criar essa intimidade com Deus. E o canal de criar essa intimidade chama-se prece. É preciso estar o tempo inteiro em prece para que, dentro das suas possibilidades, você consiga afinar essa relação com o Pai. Fé do Evangelho exige o entendimento de que Deus é permanente e é imutável. Ou seja, não é uma constante negociação. Hoje Deus é assim, eu vou negociar desse jeito para poder alcançar aquilo. Não, Deus é assim. Nos passa uma determinada posição, nós podemos acreditar que daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, X tempo, ele vai continuar sendo ele, imutável, justo e bom. O Evangelho exige constância de caráter da nossa parte. Lembra que você pode perder a confiança de alguém, por exemplo, do pai,
por uma palavra mal colocada, por uma ação mal conduzida. Então, esteja sempre muito atento. Lembra sempre que tudo começa no pensamento. Uma ação boa ou má começa no pensamento. Um planejamento maravilhoso começa no pensamento. Nós precisamos o tempo inteiro policiar o que nós pensamos. Então, essa nossa evolução passa necessariamente por isso. Faça com que Deus possa contar com você. Seja firme de caráter. O que é ser firme de caráter, gente? É hoje falar uma coisa, amanhã falar outra. É hoje falar uma coisa e amanhã fazer de forma diferente. É assim que nós vamos fazer com que Deus possa contar conosco dentro da obra da criação. Não que ele precise de nós para fazer, não, mas até para nós evoluirmos, nós precisamos trabalhar. Toda ocupação útil é trabalho, já diz o poeta. Aí a pergunta é, na sua escola, no seu trabalho, no seu lar, Deus pode contar com você? Deus pode saber que você vai estar firme no seu caráter, vai estar agindo de acordo com a regra que ele estabeleceu e que nós conhecemos muito bem? Deus pode contar com você? Esse é o recado da fé. Com fé, nós vamos agir de acordo com a regra do jogo e vamos ter condição de nos colocar à disposição de Deus. Não é o contrário, não é só pedir para ele e para a gente, é o que ele precisa de nós. Obrigado, gente. Fique com Deus. Estamos na nossa hora.